Eu gostaria de falar para vocês hoje um pouco sobre o esôfago de Barrett. É um assunto, uma patologia que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar ou talvez estejam procurando na internet nesse momento sobre o assunto porque viram em algum exame seu, de algum familiar e talvez nunca tenham ouvido falar disso aí antes. Então, o esôfago de Barrett, para a gente poder conceituar e falar um pouco sobre ele, a gente tem que falar um pouco antes sobre a doença do refluxo gastroesofágico e as suas diferentes etapas de progressão. O esôfago de Barrett, como eu vou falar em seguida, é uma das etapas de evolução possíveis da doença do refluxo e a mais grave delas antes da que seria a principal complicação, que é o adenocarcinoma de esôfago. Então, a doença do refluxo gastroesofágico, como já foi falado em outros vídeos do canal do IAD, inclusive se você ainda não está inscrito, inscreva-se para acompanhar os nossos vídeos. A doença do refluxo gastroesofágico é uma doença bastante prevalente no nosso meio. Estudos feitos aqui na América Latina mostram uma prevalência em torno de 12% da população em geral. É definida por sintomas de azia, regurgitação, que causam algum desconforto mais importante, né, para a pessoa. Esse é o conceito de doença do refluxo. E essa doença, apesar de bem comum, a gente observa que a maioria dos pacientes tem uma evolução mais tranquila ao longo da vida, conseguem manejar bem os seus sintomas com cuidados alimentares, cuidados com o peso, mas que tem uma porcentagem desses pacientes que acabam progredindo para formas mais graves de doença. Entre essas formas de progressão estão as esofagites. Alguns pacientes com doença do refluxo acabam desenvolvendo verdadeiras feridas no esôfago em decorrência da presença do ácido ali. E essa esofagite tem graus progressivos de gravidade, né? Tem esofagite grau A, B, C até o grau D, que é a esofagite mais grave. O esôfago de Barrett entra nesse espectro representando já uma etapa mais avançada de inflamação crônica do refluxo, onde esse revestimento do esôfago, por passar tantos anos inflamando-se, ele começa a se transformar, ele sofre uma transformação. Quando a gente fala em transformação de epitélios, é sempre um assunto delicado do ponto de vista médico, porque a gente sabe que um dos tipos de transformação que existe são as transformações neoplásicas, né? A neoplasia é sinônimo de câncer. Esôfago de Barrett não é um câncer, é um outro tipo de transformação que a gente chama não de neoplasia, a gente chama o esôfago de Barrett de metaplasia. O que é a metaplasia? É quando um epitélio se transforma em outro, que não é um câncer, mas é um epitélio que não é originário daquele órgão. Nesse caso do esôfago de Barrett, o esôfago, para se proteger dessa agressão tão continuada de ácido, ele começa a sofrer uma transformação para um epitélio, para um revestimento, que lembra muito o revestimento do próprio estômago, que é um órgão que a gente sabe que produz o ácido clorídrico e está naturalmente preparado para resistir aos efeitos do ácido. Então, o esôfago, ao longo do tempo, por muitos anos de doença do refluxo, pode sofrer essa transformação metaplásica, que nesse caso, nesse órgão, em homenagem ao médico inglês que descobriu que primeiro descreveu essa patologia, a gente chama de esôfago de Barrett. Qual é a importância disso? Essa transformação, que nesse caso ainda é uma metaplasia, ela é o terreno onde surgem os cânceres de esôfago relacionados ao refluxo. No nosso meio, quando a gente fala em câncer de esôfago, o câncer mais comum nesse órgão é um tipo de câncer mais relacionado ao tabagismo pesado, ao alcoolismo, mas existe um outro tipo de câncer de esôfago, que é o adenocarcinoma de esôfago, que está relacionado ao que a gente está falando agora, que é a doença do refluxo e ao esôfago de Barrett. Então, o esôfago de Barrett é uma alteração no esôfago relacionada a uma doença do refluxo normalmente já de muitos anos, muito intensa. Às vezes a gente encontra em pacientes mais jovens, porque não raro o refluxo é uma alteração, uma doença que já vem desde a infância.
Então essa é a importância do esôfago de Barrett, a gente entender o que ele representa, em que contexto a gente situa ele entre as patologias gastrointestinais. Então a gente dá uma importância especial para isso, porque ele está associado a um risco aumentado de câncer. Se você, algum familiar, tem esse diagnóstico, também não se assuste. Apesar do risco de câncer, de adenocarcinoma de esôfago, em quem tem epitélio de Barrett, ser 30 vezes maior do que uma pessoa que não tem, esse risco ainda, a gente está falando uma incidência de 0,2, 0,5% ao ano em quem tem esôfago de Barrett. Também não é uma incidência tão grande. Mas, mesmo assim, justifica-se um segmento que a periodicidade desse segmento é variável conforme as características dessa alteração, o tamanho, etc. Mas se recomenda, na maioria dos protocolos, vamos dizer assim, se recomendam endoscopias com intervalos não superiores a 3 anos, com biópsias para avaliar esse epitélio de Barrett. Quais são os fatores de risco, então, para o desenvolvimento dessa patologia? Como eu falei, o principal é a doença do refluxo, em geral, de longo prazo, né, com sintomas frequentes. Existem outros fatores individuais que também estão muito associados ao desenvolvimento do esôfago de Barrett, entre eles ser do sexo masculino, ser de origem racial caucasiana e a obesidade também é um fator bem importante. Essa mesma obesidade central, abdominal, que também está associada a patologias cardíacas, diabetes, etc. O esôfago de Barrett está bem inserido, assim como a doença do refluxo, estão bem inseridos nesse contexto de doenças associadas à obesidade, né? Então, por isso, tem estudos que mostram, inclusive, que a maior parte desses pacientes com esôfago de Barrett acabam falecendo por outras patologias, como tem muitos pacientes que são obesos, homens acabam tendo um risco também grande de infarto e acabam vindo a falecer por outras causas, não pelo esôfago de Barrett. Mas, enfim, o adenocarcinoma de esôfago, esse câncer que está associado a essa alteração, é das grandes patologias do corpo humano, aí, das mais letais, é a que mais cresce nas últimas décadas em todo o mundo, principalmente no mundo ocidental. Isso talvez esteja associado a essa epidemia de obesidade que a gente vem observando também. Então, apesar de não ser tão frequente assim como outras neoplasias no nosso meio, ainda assim é um assunto bastante atual e bastante importante na nossa prática diária. Se você ou algum familiar tem essa alteração, é importante manter um segmento, né, com seu gastroenterologista, com seu cirurgião digestivo, não perder esse segmento, esse acompanhamento. Isso é uma alteração que vai lhe acompanhar por toda a vida e tem que ser sempre reavaliada de tempos em tempos. Se você tem refluxo, tem Barrett e é obeso, tem que procurar, né, um especialista também, fazer uma dieta, fazer algum tratamento para perder peso, né? Isso além do que a gente está falando, tem diversos outros benefícios. E então esse é o esôfago de Barrett, para vocês saberem do que se trata.